se manifestando no meio de nós. A sua graça, o seu amor, a manifestação do seu cuidado ainda é aparente, é perceptível. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, pelas canções. Muito bom estar aqui. Obrigado por esse dia tão bonito. Obrigado, Senhor. Bom, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. É muito bom nós temos essa oportunidade de encontro, oportunidade de relação, e nada mais estamos fazendo que fortalecer os nossos laços de afeto. No fundo, o que a gente quer é que a nossa amizade cada vez seja um pouco mais forte, porque o que seria de nós se não fossem os amigos? E a comunidade do reino é uma comunidade de amigos. Então eu fico muito feliz de ver aqui os meus amigos. Fico feliz também de saber e ter o feedback de pessoas que estão distantes e que acompanham essa mensagem, acompanham essa reunião. Que essa esfera de comunhão também possa chegar no seu lar. E você pode fazer isso compartilhando com a sua família ou chamando para que eles possam assistir junto contigo esse tempo, porque nós oramos, né, para que Deus proporcione para nós a oportunidade dos encontros. Mas enquanto a gente não se encontra, que você esteja com esse mesmo coração, tentando ligar as nossas percepções no olhar dos afetos. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. E quero que você vá até o capítulo 4, por favor. João, Evangelho, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 46. Não só você que nos ouve, mas vocês aqui presentes que partilham o link do Spotify. No Spotify também você pode seguir a página do Red no próprio aplicativo, né? E é muito importante que você também reaja ali, né? Tem o like, tem essas coisas também faz com que a escala do Red chegue para outras pessoas como sugestão de mensagem. Há poucas comunidades de fé que tratam de assuntos como nós tratamos aqui, de uma fé, né, pé no chão, de um evangelho pé no chão, e eu acredito que também isso acaba sendo um instrumento para que chegue a outras vidas e outras pessoas. Então, se você está nos ouvindo, não deixe de compartilhar esse link e reagir a toda a esfera que o aplicativo demanda. João, capítulo 4, versículo 46. Diz assim: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Vocês se recusam, né? Versículo 48, em outras versões diz: vocês se recusam a crer sem ver milagres. Seguimos. Versículo 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: volte para sua casa, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho,
Seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre baixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Até aí. Oremos mais uma vez. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos pela oportunidade dos encontros. Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a quem nós devotamos o nosso cuidado, o nosso amor, que a alegria desses encontros seja celebrada à luz daquilo que o Senhor nos proporcionou. A experiência do milagre está a partir da revelação do Cristo em nossa face e que se desenvolve nas relações. Obrigado, Senhor, pelas canções e pelos encontros e reencontros. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e fazendo com que as nossas vidas possam ser conectadas ao cotidiano. Por isso precisamos que o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria e graça. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, porque Deus ainda está presente no meio de nós e continua fazendo seus milagres. E esse Deus toca as nossas vidas. Esse Deus toca os nossos corações. E Ele faz isso sempre do jeito dEle, porque é sempre do jeito que Ele quer. É sempre para que a vontade dEle seja plena. Então, que o Senhor faça do jeito dEle, porque é o jeito dEle que é perfeito na sua forma de chegar. É o jeito de Deus, é o jeito de Jesus de falar conosco, é o jeito de Jesus de se revelar a cada um de nós. Há um jeito de Deus especial. Há um jeito que as palavras não conseguem ser organizadas. Eu não sei se eu posso dizer que é a elegância de Deus, na forma como Ele se comunica, como Ele se revela, como Ele nos toca, como Ele chega, né, nos ambientes. E o interessante é que esse texto, que vamos pensar e analisar juntos, nós percebemos Jesus tocando a vida de um homem. Mas ao tocar na vida desse homem, não só transforma a vida daquele homem, mas transforma a vida de muitas pessoas que estavam à sua volta. Porque a proposta de salvação de Jesus sempre foi dentro dessa esfera. Não é uma proposta de salvação para o isolamento. A proposta de salvação, ela é sempre coletiva. A proposta não é para o indivíduo. A proposta é para a comunidade, ela é comunitária. A experiência de salvação, de relação, e por que também não dizer do milagre, ela acontece a partir de um movimento que impacta toda a comunidade, todos que estão à sua volta. Por isso que quando nós oramos Pai Nosso, porque a oração não é para um, é para todos, porque o Pai é nosso. É de todos nós e se manifesta para todos e todas. Então, a proposta de salvação está dentro desse ambiente. E Jesus, agora, né, nesse texto, é procurado por um oficial do rei. É assim que o texto nos mostra. No verso 46, na parte B do versículo, diz assim: e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Então nós temos aqui, vamos lá, uma pessoa, e aí eu abro aspas, dizendo uma pessoa importante, e algo curioso acontece
nesse encontro dessa pessoa importante com Jesus. Jesus sempre foi procurado por pessoas simples. Pessoas que, novamente, entre aspas, de baixa relevância. Por que eu estou usando as aspas? Porque eu estou fazendo um juízo de valor a partir de uma sociedade preconceituosa. É dessa forma que as pessoas liam naquela época e não é muito diferente do que acontece hoje. Então nós temos um homem importante que foi procurar Jesus, mas era um movimento não era atípico, porque as pessoas que se encontravam com Jesus eram pessoas simples, pessoas de baixa relevância, né, diante da sociedade, e o movimento de Jesus é para essas pessoas, ou pelo menos se encontra com essas pessoas de forma muito maior. Então, os passos de Jesus nós identificamos. Nos passos de Jesus nós identificamos um Jesus que curou o mendigo. Nós encontramos o Jesus que curou uma mulher adúltera, que curou uma prostituta, que curou pessoas que tinham o estigma e eram excluídos da sociedade. Mas dessa vez Jesus é procurado por um oficial do rei. Esse homem de grande importância, porque estava no alto escalão da sociedade, ele estava no topo da pirâmide. E ele tinha acessos econômicos, acessos financeiros. Esse homem estava na última escala do poder, então o meio, né, de influência era diferente do qual Jesus estava, a esfera que Jesus caminhava. Jesus é esse evangelho presente no chão, na terra, né? Na sandália empoeirada. Não nos palácios. Mas alguém sai do palácio e vai de encontro com Jesus e resolve se esgotar. Ou, na verdade, ele se esgota de todos os recursos que tinha, né? Porque se ele tem um filho doente, provavelmente ele acessou todos os saberes, toda a ciência disponível para tentar a cura para o seu filho. E ele não conseguiu. E esgotado, né, de todos esses recursos e todas as possibilidades de cura do seu filho, ele desce da sua estrutura, desce do topo da pirâmide, desce do pedestal e vai ao encontro de um andarilho, um tal chamado Jesus, que inclusive estava sendo perseguido pelo império. E esse homem vai ao encontro de Jesus e pede ajuda. E mais do que pedir ajuda, chama aquele moço, que até então é desconhecido, para ir em sua casa, tocar em seu filho. Então nós temos um movimento extraordinário. Um homem à procura de um milagre. Eu até repeti aquele versículo, quando Jesus antes fica sabendo do fato, ele fala: vocês precisam de milagre para crer em mim. Não tem ponto, as expressões eu tentei buscar em outras traduções bíblicas, mas parece que é como se fosse um resmungo, um desabafo. Vocês precisam de sinais e maravilhas para crer? É só assim que eu vou conseguir fazê-los crerem em mim? É só dessa forma que eu vou conseguir fazer com que vocês creem nos meus milagres? É só um resmungo. É só uma fala que quase passa desapercebida dentro desse momento, mas é isso, o homem chega diante de Jesus e pede ajuda, e pede para que Jesus vá à sua casa. Eu quero, antes de continuar, falar um pouco sobre competência no trabalho. Porque é muito óbvio que esse homem, que é oficial do rei, é também um homem competente. Quando se fala de um oficial do rei, fala-se de um homem que tem grande competência no seu trabalho. Fala de um homem que
se dedica às coisas do seu ofício. Mas estas são coisas que são necessárias, são coisas urgentes, que precisam acontecer para que, inclusive, ele pudesse se manter no ambiente, no local onde ele está. Então, o movimento da nossa sociedade também passa por esse local. Porque eu não faço juízo do trabalho, pelo contrário. Eu sou um trabalhador. Amanhã eu tenho as minhas demandas. Tenho as minhas metas para bater e sei que cada um aqui tem e exerce com excelência o seu trabalho. Ou luta para estar nesse ambiente pelo qual você foi chamado no exercício do trabalho. Isso é a beleza dos nossos movimentos, e eu louvo ao Senhor e oro para que você tenha sempre essa consciência, esse desejo ao trabalho, porque é o trabalho que vai nos dar o fruto do alimento. Por isso oro para que você seja assim próspero, que essa prosperidade alcance a sua vida e que impacte as pessoas que estão ao seu redor, porque a salvação ela é comunitária. O dinheiro, o resultado do nosso trabalho não pode ser para um ofício do eu, mas do nós. E aqui, por exemplo, nós temos alguém que não precisa saber o que ele deve fazer, mas ele precisa perceber quem ele é. Ele sabe o que deve ser feito. Um oficial do rei sabe o que deve ser feito. Mas talvez ele já não tinha mais a noção, a sensibilidade de compreender quem ele é. Por exemplo, ele era pai. Era filho, provavelmente. O texto não tem isso, mas ele era filho. Ele era marido. Ele tinha uma família. Tinha pessoas que estavam ao seu cuidado também. Então, se for usar esse exemplo maior, né, dessa figura paterna, identificada nesse homem, ser pai é muito mais do que ser um provedor financeiro para os seus filhos. Compreende? Ser pai é muito mais do que ser um provedor das coisas. Porque o movimento de Jesus está indicando um caminho contrário a essa percepção. Versículo 50. Jesus respondeu: volte para a sua casa. Mas ele não tinha pedido para que Jesus fosse até a sua casa? Não foi esse o pedido do oficial? Vá até minha casa, toque no meu filho. E Jesus responde: volta para a sua casa. O seu filho continuará vivo. Esse homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Que já é interessante, que ele poderia ficar bem chateado. Mas ele confia na palavra de Jesus e ele parte ao encontro do seu filho. Em viagem. Tem uma distância até chegar em casa. E estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro. Eu estou lendo o versículo 51. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia que o menino estava vivo. Uma boa notícia. E aí eu paro para tentar pensar a respeito desse movimento, fazendo perguntas. E a primeira é: como é que estão os seus afetos? Como é que estão? Como é que você se dá em suas relações mais íntimas? Porque eu já disse, eu sei que boa parte de vocês se dá muito bem às coisas urgentes, às coisas do trabalho, do cotidiano, da tarefa profissional. Eu sei que vocês são sábios, né? Bons profissionais, ou lutam ou estudam para que sejam bons profissionais. Essa dedicação é essencial e ela é importante. Eu sei, conheço cada um de vocês. Mas eu estou falando do que realmente é importante. Não falo de urgências.
E já falei desse tema algumas vezes, né? Porque aprendi com o professor Mário Sérgio Cortella, que nos ensina a diferença, né, do que é urgente e do que é importante. Alguém se recorda? O que é urgente? Urgente são as tarefas. A meta que você tem que bater no mês, o cliente que você tem que atender amanhã, os serviços que você tem que entregar, as vendas, né, que precisam ser batidas, o corpo, né, de funcionários que você vai coordenar, ou os serviços que você vai receber para colocar em prática. Isso é do campo da urgência. Agora, o que é importante? Segundo Cortella, importante é aquilo que eu importo, que eu coloco aqui, para dentro do coração, que eu trago para dentro de mim. São aqueles que eu carrego dentro e que levo para todo lugar. Então, se não for esses que estão aqui dentro, que a gente está carregando, o restante não importa, entende? É só do campo da urgência. Então, quando a gente vai para o trabalho e exercer as nossas tarefas, qual é o objetivo? Sucesso profissional? Não te soa individualista essa frase? Autos, né, um sucesso dentro da perspectiva, né, da sua identidade? Ou quando você vai para trabalhar, você carrega dentro de si coisas muito mais profundas? E aí, claro que eu estou falando de pessoas. Sair de casa para o corre e levar no coração o nome da esposa, dos filhos, da comunidade, da igreja, por que não dizer? Porque a gente está correndo por todos. A gente quer abençoar e quer alimento na nossa casa. Mas nós temos uma casa social também que provém, né? Especialmente nessa época de frio, né? A gente tem que ter aqui cobertor, a gente tem que ter aqui roupa, a gente tem que ter alimento, a gente tem que ter, porque quando as pessoas solicitarem socorro, nós temos que ser esse socorro bem presente como igreja, faz parte da nossa tarefa, da nossa missão. Então Jesus inicia uma conversa com o homem, e essa conversa é sobre prioridades. Quais são as suas prioridades? Mais uma pergunta. Quais são os seus afetos? Quais são as suas prioridades? Como você se dá às pessoas que estão ao seu redor e como que você desenvolve essas relações? Jesus disse: volte para sua casa. É como se ele dissesse: volte para os seus afetos. Volte para as pessoas que você ama, ou aquelas que você deixou de amar por algum motivo e que precisa do seu amor. Por isso é ótimo a gente sim cumprir, né, todos os requisitos do oficial do rei, mas por favor não seja excelente em algumas coisas e negligente em outras. Quando esse homem volta, ele volta para si. Quando ele volta para casa, ele volta para si, volta para os seus afetos. Como é uma viagem, eu imagino que ele foi pensando a respeito disso, na esperança de algo que ainda era incerto. Até o meio do caminho, antes de encontrar com seus servos com a boa notícia, imagina como estava a mente daquele homem. Porque ele só tinha uma mensagem: volte para casa, seu filho continuará vivo. Ele só tinha essa mensagem. Então, o que estava acontecendo naquele coração, e eu acredito que a gente precisa também trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e também para as nossas relações, para a nossa percepção dos afetos que estão ao nosso redor, como que a gente vai organizar tudo isso? Porque Jesus está dizendo: volte para casa, e voltar para casa é voltar para os seus afetos. Baixar a guarda, deixar o ambiente de guerra, o ambiente bélico de lado. Parar de economizar "eu te amo".
Pare de economizar, eu te amo. Especialmente os pais, né? Mães, os papais e as mamães. Entregue amor para os seus filhos. Amor não é comprar presente, não, viu? Estou falando falar mesmo. Encostar um coração no outro. Olhar no olho. Porque senão a gente vai construir uma relação de consumo com os nossos filhos. E ele só vai nos amar quando o papai tiver alguma coisa para me dar. Quando a mamãe trazer um presentinho. Então, esse tipo de relação é destruidor e a gente precisa de uma sociedade que cresça sem essa ordem, né, de consumo na sua psique. Essa ordem materialista. Para que os afetos sejam esse ambiente da construção da nossa humanidade. Por isso, pare de economizar, eu te amo. E reavalie a sua agenda também. E por último, eu coloquei aqui pelo menos 3 pontos bem rápidos para a gente colocar sempre para ordenar essa ideia de quando é que Deus confirma, né? Ou como Deus pode confirmar que eu estou assim consciente a partir de tudo que nós pensamos aqui. Primeiro, nós precisamos saber quais são os frutos. Quais são os seus frutos nessa jornada? Outra coisa, o que você se tornou ao se entregar a essa realidade do reino? Quando você se colocou à disposição do Senhor, que pessoa você se tornou? E o último ponto, a última pergunta a se fazer: como é que estão as pessoas à nossa volta, ao nosso redor? E o que elas respondem? Nós precisamos saber. O que as pessoas respondem a respeito da nossa presença? A nossa presença, ela responde o que no coração das pessoas que se encontram conosco? Porque o contrário do amor é a indiferença. Por isso que a falta de comida, ela desseca o corpo, né? Já a falta de amor, a falta de afeto, ela mata a alma. E a Adélia Prado vai dizer que a gente morre de indiferença. A gente morre de descaso. E esse não vai ser o nosso exercício quanto comunidade. Por isso nós vamos hoje se assentar na mesa, reavaliando as nossas prioridades. Nós vamos hoje tentar saber quais são as vontades, ou qual é a vontade de Deus para com a nossa vida e como nós estamos dedicados a ela. Por isso, Senhor, nós entregamos o nosso coração nessa disposição de reavaliar as nossas prioridades e saber se nós estamos dedicando as nossas vidas mais para as urgências do que para aquilo que realmente importa. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos para a mesa, vamos para a partilha. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu peço para que você receba o pão e o cálice. Não coma do pão e do cálice até que todos se sirvam, para que nós possamos fazer juntos esse momento de troca, de comunhão e de amor com o nosso Pai, o nosso Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode se servir do pão, pode se servir do cálice.
Esse é o corpo de Cristo e esse é o cálice da nova aliança. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos viver experiências em Deus. Nós precisamos viver experiências com Deus. Nós precisamos dedicar a nossa vida a experimentar Deus em nós. Porque isso que é o céu. O céu é viver as experiências de Deus no aqui e agora. O céu já acontece, Ele já está no meio de nós. Agora o inferno é a ausência de tudo isso. O inferno é a ausência de Deus. É a ausência da sua presença. Que acontece no frio trato das relações. Isto é o meu corpo. Todos se serviram? Amém? Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comam do pão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Engrandecemos o seu nome, Senhor Jesus. Louvamos a Ti. Louvamos pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua gentileza, pela forma de nos tocar, pela forma de chegar, por nos dar a oportunidade de um abraço tão curador. Ah, Senhor, como é bom servi-lo, como é bom estar contigo. Que alegria é poder se relacionar com o nosso Deus. Que alegria é poder se relacionar em nome do Senhor com os nossos irmãos. Que alegria é poder aprender com Ele. Que alegria é poder aprender com os nossos irmãos a partir da experiência do reino. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Porque foi através do seu sacrifício que a nossa memória, as nossas ações, a nossa conduta, a nossa relação e os nossos afetos foram ressignificados. Aleluia. De forma semelhante, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso, bebam desse cálice, mas façam isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque toda vez que você come e bebe do cálice, você faz isso anunciando a morte do Senhor e a vida na esperança da sua volta. Ele está no meio de nós. Por isso podemos sim celebrar o brinde à vida. Um brinde à vida. Pode beber do cálice.
Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Em cada um de nós, por cada um de nós. Seja exaltado, Senhor. Em cada família, em cada movimento da nossa humanidade, das nossas relações e do nosso afeto. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado nos nossos corações, seja exaltado em nossas vidas. Seja exaltado na forma de falar, na forma de chegar, na forma de agir. Em nossa forma de se pôr à sociedade, às vidas, às famílias, às pessoas. Seja exaltado, Senhor, em nossos movimentos. Seja exaltado no meio de nós. Seja exaltado, Senhor. Porque nós não estamos preocupados com os sinais e maravilhas. Porque disto nós já testificamos. O que nós queremos sim é comprovar em nossa memória, em nossas relações e em nossos afetos, que o Senhor se faz presente. Sem a necessidade de qualquer manifestação miraculosa. Porque para nós já é milagre tê-lo como Senhor das nossas vidas. Já é milagre reconhecer a sua entrega na cruz do Calvário por cada um de nós. Já é milagre poder se curvar diante da beleza da sua santidade. E é o que nós fazemos e faremos em todo tempo, em todo momento. Sejas, Senhor, tudo em nós. Seja, Senhor, tudo em nós. Eis-nos aqui. Envia-nos. Usa, Senhor, as nossas vidas. E manifesta, Senhor, o teu coração para que nós possamos levar as pessoas a um lugar de esperança, do esperançar, da ação, da manifestação do reino de Deus em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo Consolador. Nós sabemos e viveremos mais. Bom é estar contigo. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos e todas. Que você seja impactado por essa esfera de amor e que seus afetos sejam tocados de uma forma nunca vista antes. Não economize o amor, reavalie as suas prioridades e se coloque à disposição de ser um sinal do reino de Deus em todos os lugares onde a planta dos seus pés chegue. Que ela acolha a paz, a vida e a esperança. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado, Senhor.